Olá, bem-vindo a Manhã com Deus. Sou o pastor Jairo Silva e hoje eu tenho um tema, uma reflexão muito importante. Motivos para Deus ficar em silêncio e não responder às minhas orações. Esse é um tema polêmico, complexo, é um tema que exige reflexão bíblica, é um tema que nós devemos avaliar não com o nosso achômetro. Eu acho que Deus não responde, que Deus não ouve, não é assim. Nós vamos ver através da Bíblia aqui 4 tópicos que eu selecionei para nós podermos avaliar sobre esse assunto. Eu gostaria que você que está a assistir essa live agora, ou esse vídeo no YouTube, no meu YouTube, que você se inscrevesse no meu canal. Meu canal é um canal novo, é um canal em que eu estou agora divulgando a palavra de Deus. Então, você que está aqui no Instagram, você que está no Facebook, essa mensagem também ficará gravada aqui e você pode compartilhar e ouvi-la mais tarde. Eu queria agradecer aí ao Jader, a Carla, que está ao vivo nesse momento. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu disse aqui, o tema hoje é porque motivos para Deus ficar em silêncio e não responder às minhas orações. Note que eu não coloquei aqui Deus ouvir. Há uma diferença entre Deus ouvir as nossas orações e há uma diferença entre Deus responder às orações e há uma diferença como Deus responde às orações. Deus ouve todas as orações. Todas as orações, a Bíblia fala que Deus ouve. Deus responde todas as orações? Não responde. Deus não responde todas as orações. Ou ele responde nem sempre como nós queremos, ou no momento em que nós queremos. Eu quero ter aqui o cuidado de, nessa reflexão, eu sei que há pessoas que assistem essa live em vários lugares do mundo e há pessoas com vários níveis de fé, ou pessoas que também já estão no Evangelho há mais tempo, pessoas que estão iniciando o conhecimento bíblico agora, e eu sei que há muitas pessoas católicas aqui em Portugal que me ouvem, e também essa reflexão ela é para todos os níveis de pessoas. Por isso que as minhas reflexões eu trago sempre textos bíblicos, para nós podermos ver o que a Bíblia fala sobre o determinado tema do dia, ok? Então, o tema de hoje, motivos para Deus ficar em silêncio e não responder às minhas orações. Eu passo por isso, já passei por isso várias vezes, e creio que você que está me ouvindo, me assistindo agora também já passou e vai passar por isso. E principalmente quando nós intensificamos a nossa comunhão com Deus através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, ou em algum tipo de campanha, nós ficamos aflitos, porque nós não ouvimos Deus, a resposta que nós queremos de Deus no tempo oportuno. Então, o tempo é um grande inimigo, porque Deus tem um tempo e nós temos outro, ok? Mas eu separei aqui, então, alguns motivos para Deus não responder às minhas orações. E então fique bem claro, Deus ouve todas as orações. Deus não responde todas as orações. Deus responde as orações não somente como nós queremos e nem no tempo que nós queremos. Mas o primeiro motivo para Deus não responder uma oração bíblica
está em Isaías capítulo 59, versículo 2 a 3. Isaías capítulo 59, Deus falou assim, através do profeta: vossos pecados, na minha tradução aqui fala, cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. Vossos pecados fizeram com que ele voltasse a face para não vos atender. Isaías 59, versículo 2 e 3. Então, o primeiro motivo para Deus não responder ou ficar em silêncio é o pecado. Porque o pecado, ele, desde a origem do homem no Éden, desde a queda do homem, ele separou-se Deus do homem, ou o homem de Deus. Porque o pecado, ele ofende a santidade de Deus. E Deus, sendo santo e justo, nós não podemos esquecer que Deus, ele respeita a autoridade, as leis. Toda lei, ela é coberta, ela tem uma base de autoridade. E Deus tinha designado para Adão e para Eva não comer do fruto. E nós sabemos que quando houve ali a desobediência, o que aconteceu? Houve uma consequência. E essa consequência da desobediência foi o pecado nos separa de Deus. Agora, por que o pecado nos separa de Deus? Porque foi uma escolha humana e não uma escolha divina. Não foi Deus que resolveu se distanciar do homem, mas foi um homem que se afastou de Deus, porque a Bíblia fala que as nossas transgressões e os nossos pecados nos afastam de Deus. Como eu disse aqui no início desta reflexão, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua forma de interpretar a palavra pecado. Talvez você interpreta de uma forma subjetiva. Por exemplo, há pessoas que, para elas, falar mal de alguém não é pecado. Há pessoas que, para ela, pecar é quando ela adultera, quando ela mata, quando ela rouba alguém. Mas, biblicamente, Jesus Cristo, ele elevou a régua. Quando eu digo elevou a régua, imagine um atleta quando está na Olimpíada, num salto de varas. Ele salta ali 4 metros. Aí era a antiga aliança, que era uma aliança de ferro, pesada, dura de cumprir, impossível de cumprir aquela lei. Aí Jesus aumentou a régua de 4 para 8 metros. Mas esse 8 metros, existe uma diferença. Existe agora o Espírito Santo que nos impulsiona na hora de for saltar o obstáculo, que o obstáculo é o pecado. Com o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. E o pecado, ele nos separa de Deus, mas porém, o Espírito Santo e o sangue de Jesus é o motivo que nos faz cumprir a lei do Senhor, a graça do Senhor. Então nós estamos na época da graça, porque Jesus disse, lembra lá que na ceia, esse é o sangue que é dado por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Então, para cobrir, para romper com o pecado, é o sangue de Jesus. Não é mais sangue de animais, ok? Não adianta você querer acender uma vela, não adianta você querer confessar o seu pecado para uma pessoa para receber perdão. O confessar biblicamente uns aos outros, falar, confessar, é para que você se torne uma pessoa mais leve, você tem uma consciência que você errou e que você pediu perdão à pessoa, o ofendido, ok? E também o pecado é aquilo que muitas vezes as pessoas cometem, mas acham que não é pecado.
Como que eu sei o que é pecado, o que não é pecado? A Bíblia não tem uma lista enumerando pecado 1, pecado 2, pecado 3. Né? As pessoas falam sobre os mandamentos. Os mandamentos, eles são para nos protegermos e uma forma de nós aproximarmos do próximo. Então, o pecado, ele está ligado muito à forma como você interpreta o que é pecado. Você que já é cristão, conhecedor da Bíblia, quando você nasceu de novo, a Bíblia fala nascer da água e do Espírito, todos nós vamos pecar. Todos nós erramos em alguma área durante o dia. Ok? Todos nós. Eu erro com palavras, com pensamentos, com atitudes, com ações. Nós erramos. Só que a diferença agora é que quando eu erro, eu fico triste. Quando eu erro, quando eu peco, eu fico frustrado. Por quê? O Espírito Santo, ele pega a graça e ele dá ali como se fosse, imagina você dá um choque numa pessoa, num órgão, toda vez que ele está ficando fraco, dá aquele choque para ele despertar. E o Espírito Santo faz isso. Quando você peca, quando você faz uma fofoca, uma intriga, quando você tem um olhar malicioso, quando você defrauda alguém, quando você omite, a Bíblia fala que deixar de fazer o bem também é pecado, ok? Então aqui eu estou gastando um pouco de tempo para te explicar aqui, biblicamente, sobre o que é pecado. Porque nós estamos numa geração hoje em que muitas vezes as pessoas falam assim, vocês são exagerados, os pastores são exagerados, o cristão é exagerado, tudo é pecado, eu sou dono da minha vida, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser, Deus me ama do jeito que eu sou. Já ouviu isso? Nós estamos vivendo numa geração assim. Só que isso é uma construção, uma narrativa maligna para afastarmos de Deus, para afastarmos da presença de Deus. Porque se você aceitou a Jesus, se você é ovelha de Cristo, você não é dono da sua vida. Já parou para pensar nisso? Jesus falou assim, as minhas ovelhas do meu aprisco, elas me ouvem e me seguem. Então, é muito importante ter essa consciência. Eu vou fechar esse estudo aqui, essa pequena reflexão, falando sobre o culto, sobre a adoração, tá, ok? Mas aqui nós estamos gastando um tempo para você refletir. Reflita aí, em que área você está pecando, em que área você está errando. Isaías 59, 2 a 3 é o texto que eu li aqui, vou ler novamente. Vossos pecados cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. Vossos pecados fizeram com que ele voltasse a face para não vos atender. Então talvez você esteja até orando, ou você é uma pessoa que ora de vez em quando, mas você está vivendo uma vida de pecado. E essa palavra aqui, inicial, é uma palavra dura, mas não é uma palavra minha. É uma palavra de Deus, do profeta Isaías. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que estão fazendo a coisa até aparentemente certa. Ela vai na igreja, ela frequenta a igreja, ela faz parte do trabalho da igreja, mas ela continua em pecado. E há pessoas que têm um pecado, eu costumo dizer que é o pecado predileto. O que é o pecado predileto? É a pessoa que está sempre pecando no mesmo lugar, no mesmo sítio. Ela está cometendo o mesmo pecado, ou iniquidade. Iniquidade é aquilo que ofende a santidade de Deus, e a iniquidade é aquela pessoa que está sempre pecando, e ela está orando também e pedindo a Deus para abençoá-la, e ela não é abençoada.
Eu conheço muitas pessoas assim. Então, reflita sobre esse primeiro motivo aqui para Deus ficar em silêncio e não responder a minhas orações, né? Isaías 59, 2 a 3. É muito importante. Você, hoje, há muitas pessoas que frequentam uma igreja, que fazem campanha nas igrejas, que têm um coração e o ouvido atento para ouvir a palavra de Deus, mas na hora de praticar, ela não pratica. Ela quer viver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e Deus não vai responder a sua oração. Segundo ponto, que Deus não ouve, aliás, que Deus não responde, motivo para Deus não responder as minhas orações, é para os casais. Talvez você vai ficar até assustado com esse texto aqui, ou talvez você já leu esse texto algum dia, mas você não prestou atenção. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele fala assim, e vós, maridos, sejais compreensivos na vida em comum, sabendo que vossas companheiras são seres mais delicados, e que ambos compartilham da graça que conduz à vida. Evitai as ameaças, este será um bom meio para Deus ouvir os vossos pedidos. Então Pedro está ensinando aqui o cônjuge a viver em paz. Porque se há briga, contenda na sua casa, ele está colocando aqui uma posição em que o homem geralmente é o mais forte, o homem ele é o mais forte, ele suporta mais pressão, né? Ele é o cabeça da casa e ele tem que ter o papel de homem. E a mulher é aquela parte mais frágil emocionalmente, sentimentalmente. A mulher, ela é mais frágil, e o homem, quando ele está atacando a fragilidade, ou sendo abusivo, ignorante, grosso com a esposa, Deus não vai responder a sua oração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro está dando aqui um alerta, porque há, infelizmente, até pastores, obreiros, diáconos, líderes, que não respeitam a sua esposa, e também há mulheres que hoje em dia elas se fazem o papel do homem, e isso também está errado. Por quê? Às vezes a culpa não é da mulher, é porque o marido não corresponde com as obrigações de marido, né? Não trabalha, não paga as contas, não dá um exemplo como pai, um exemplo como esposo, e às vezes a mulher tem que fazer o papel do marido. Então aqui entra um problema grave nas igrejas e na sociedade hoje, né? O desequilíbrio no casamento. Então, o desequilíbrio no casamento, a falta de respeito do casamento, pode impedir de Deus e pode fazer com que Deus não responda às suas orações, ou que Deus fique em silêncio. Porque há pessoas que em casa ele tem um comportamento. Na igreja, ele tem outro comportamento. E eu queria até estender aqui um pouco esse pensamento, essa inspiração divina a Pedro para o seu ambiente de trabalho. Será que você, no seu trabalho, é uma pessoa e na igreja ou diante de Deus é outra pessoa? Você já viu que há pessoas que quando entram na igreja, até a aparência delas se transforma, mudam. Elas tomam uma aparência de santo, de piedosa. Eu já observei isso. Há pessoas que dentro da igreja elas têm uma aparência, uma postura, um comportamento. Mas quando chega em casa, quando está na rua, quando está no trabalho, elas não são luz e não são sal. E eu creio que esse tipo de pessoas, ou esse tipo de comportamento, ele vai impedir a Deus de responder às nossas orações. Então, note que orar não é somente abrir a boca e falar com Deus. Esse é um nível de oração.
Mas o projeto Manhã com Deus é para nos despertarmos que a oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é algo simples, é falar com Deus em pensamento, é falar com Deus em silêncio, é falar com Deus de joelhos, caminhando, andando, estando. Agora, o viver em espírito de oração, em comunhão, é diferente. Porque às vezes a pessoa, quando ela está na igreja, ela está em espírito de oração. Mas quando ela chega em casa, entra nela o quê? Um espírito maligno. Tem muita gente, não é o assunto aqui, que fala, pastor, mas o crente pode ficar endemoniado, possesso. Não é essa aqui a questão. Mas a questão aqui é que o próprio Jesus repreendeu Pedro. E a Bíblia fala que Judas, quando ele foi trair Jesus, Satanás entrou nele. Então, a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Mas servir a dois senhores impede de nós recebermos as bênçãos de Deus. Você pode até orar, mas se você estiver servindo a dois senhores, Deus não vai responder. Porque existe uma regra, existe uma lei espiritual que tem que ser respeitada. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, no quarto ponto, ok? E o terceiro ponto, hoje a nossa reflexão terá 4 pontos. O terceiro ponto que eu gostaria de alertar, de refletir com você, o motivo para Deus ficar em silêncio e não responder às nossas orações. Então, o primeiro foi o pecado, Isaías 59:2. O segundo foi 1 Pedro 3:7, os maridos e as esposas, os cônjuges e as pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que querem servir a Deus e servir ao mundo, servir a dois senhores. E terceiro motivo que eu encontrei, existe vários, mas eu coloquei só 4 por causa do nosso tempo aqui. O quarto motivo é em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. As orações provêm de pessoas que não submetem às autoridades e pessoas orgulhosas. 1 Pedro 5:5 ele escreveu assim: também vós, os mais jovens, sejais submissos à autoridade dos presbíteros. Aqui ele está falando de autoridade eclesiástica, uma autoridade espiritual. Tentem rivalizar na simplicidade e humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, quem não respeita a autoridade espiritual, existe hoje na internet muitas pessoas que criticam pastores, que falam mal de pastores. Realmente há pastores que abusam, né? Há pastores que não cooperam com a palavra de Deus, eles têm apenas um título de pastor, né? Quando Pedro fala que presbítero, ele está falando de uma autoridade, né? Um presbítero, um diácono. Então, até um pai e uma mãe. Note que a Bíblia, ela protege muito a autoridade constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, o seu pai, a sua mãe, é uma autoridade na sua vida. O presbítero, o diácono, o obreiro, o pastor na igreja é uma autoridade na sua vida. O prefeito, o governador da sua cidade é uma autoridade política, ok? Então, você não pode confundir aí os níveis e as posições de autoridade. Existem autoridades espirituais, existe a autoridade do seu pai e da sua mãe, existe a autoridade política e existe a autoridade civis, né? Existe aí a polícia, né?
existe esse tipo de autoridade. E hoje em dia, nós perdemos muito esse conceito de autoridade. Porque quando nós perdemos o conceito de autoridade, nós também deixamos de respeitar a Deus como uma autoridade. E às vezes nós estamos orando ou rezando, mas nós não reconhecemos as autoridades que são instituídas por Deus. E como que eu reconheço uma autoridade que é constituída por Deus? Essa autoridade, você vai ver os frutos do Espírito na vida dela. Você vai ver Deus na vida dessa pessoa. Porque há pessoas que só têm nome de pastor, de missionário, de homem, de mulher de Deus. Mas como eu já disse aqui, ela na igreja, ela é uma pessoa. Fora da igreja, ela é outra pessoa. Então, nós vimos aqui que para Deus responder às minhas orações, eu tenho que respeitar a autoridade espiritual também. Porque a autoridade espiritual na Bíblia, ela é um guia. Ela vai nos guiar na palavra de Deus. Preste atenção, guiar na palavra de Deus. Eu estou aqui dando versículos bíblicos, um conceito que Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aliás, capítulo 5, versículo 5. Também vós, os mais jovens, sejais submissos à autoridade. Pedro estava escrevendo aqui aos jovens, porque nós sabemos que o jovem tem uma dificuldade em respeitar a autoridade. Sim ou não? Ele tem dificuldade em respeitar o professor, respeitar os pais, os tios, os seus líderes. Então há uma irreverência natural do jovem. E isso é perigoso, porque ele vai transferir isso para Deus. Ok? Eu costumo dizer que quem não respeita pai e mãe, não respeita professor. Quem não respeita professor, não respeita nenhuma autoridade. Então, é muito importante nós reconhecermos as autoridades. Um político, ele tem uma autoridade política. Eu não posso confundir os níveis de autoridade. Eu não vou respeitar um político, uma lei política que é contrária à Bíblia. Pegou aí uma chave? Então nós temos que entender isso. Por exemplo, vamos supor que você está num país em que é proibido servir a Deus. É proibido ler a Bíblia. Quem que você vai respeitar? As pessoas falam assim, mas toda autoridade é constituída por Deus. Exatamente, mas é uma autoridade política e não uma autoridade espiritual. Então nós temos que aprender a separar as coisas. Porque eu já tive aqui também problemas, né, no ministério de mulheres que começaram a servir a Deus na igreja e o marido as proibiu de ir à igreja, né? Já houve casos de marido trancar a mulher dentro de casa para não ir à igreja. E eu tive um caso também, há muitos anos, de uma mulher que quando chegava em casa, o marido agia violentamente, mas violentamente com ela e até com os filhos, e elas não deixaram de ir à igreja. Elas estavam desrespeitando o marido? Não. Elas estavam cumprindo a palavra de Deus. Esse assunto é muito delicado, mas nós temos que perceber que às vezes Deus não está nos respondendo às nossas orações porque nós estamos vacilando em alguma área. Percebeu? E Jesus, ele deu alguns exemplos, né? Teve um rapaz que queria segui-lo. E ele falou assim, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. O que Jesus falou? Deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus ali estava dizendo que você não vai colocar nem o funeral do seu pai e da sua mãe em primeiro lugar para me servir. Jesus estava ensinando ali uma questão de autoridade espiritual. Ele estava dizendo que o que eu tenho para fazer é mais rápido do que isso. Não se preocupe com o corpo, com o cadáver daquelas pessoas ali. O que você poderia fazer, você já fez. Vai ter gente que vai cuidar daquilo. Então nós temos que identificar a prioridade.
A Bíblia fala que para servir a Deus há um nível de vida que você vai ter que deixar pai e deixar mãe. Né? Lembra quando chegaram para Jesus? Jesus estava numa casa e a casa estava muito cheia. Imagina uma casa cheia, a rua cheia, o portão cheio de pessoas. Aí Jesus estava lá naquela sala daquela casa. Aí chegaram para Jesus e falou assim: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus respondeu como? Meu pai e minha mãe, minha família, meus familiares estão aqui, são aqueles que fazem a minha vontade. Então, muitas vezes, nós não estamos sendo respondidos e as nossas orações não são respondidas porque nós quebramos esse princípio de autoridade. Ok? Então, não é uma rebelião contra a autoridade, não. Mas há países, eu conheço relatos aqui, há países e lugares em que é proibido, se você se tornar um cristão, você vai pagar um preço de vida. Então, é melhor você servir a Deus do que servir aos homens, ok? Mas saiba os níveis de autoridade. E o quarto ponto, vamos refletir aqui para pessoas que estão entrando agora, né? O tema é motivos para Deus ficar em silêncio e não responder a minhas orações. Então, sempre nós vamos passar por isso. Eu oro, eu jejuo, mas Deus não está me respondendo, Deus está em silêncio. Eu estou dando aqui 4 pontos, mas poderiam ser 8, 10, 20. Eu quero só que você comece a refletir aí. Por que será que eu sinto que Deus não está me respondendo? Né? O primeiro é o pecado. Gastei um bom tempo aqui explicando sobre o que é pecado. Pecado é tudo que nos afasta de Deus, que nos tira da presença de Deus, que ofende a santidade de Deus. O pecado pode ser também mentalmente, não somente fazer o ato, mas Jesus falou, né? Aquele que olhar, aquele que conceber em seu coração já pecou. Então, se você só de pensar em pecar, também já é um pecado, né? E o segundo ponto é quando um cônjuge não honra o outro, ou questão de autoridade. Em 1 Pedro 3,7, Pedro fala: e vós, maridos, sejais compreensivos na vida em comum, né? Então, Pedro fala que para os homens serem compreensivos com as mulheres, que elas são mais delicadas. E eu falei aqui bastante sobre os níveis de relacionamentos. Pessoas que na igreja é uma coisa, na rua é outra. E o terceiro ponto é as orações provêm de pessoas que não se submetem às autoridades. 1 Pedro 5,5, que foi o último ponto aqui. E, aliás, falar do terceiro. E o quarto ponto, que eu vou gastar um pouco mais tempo nele, que está em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 14. E aqui eu identifiquei alguns motivos para Deus não responder a nossa oração. E aqui agora eu vou falar mais para você que é crente, você que frequenta uma igreja, você que é cristão, né? Quando não respeitamos ou honramos a Deus. Não adianta você ir à igreja todos os domingos, ou 2 vezes por semana, mas você ser um frequentador de igreja. Você ser um procurador de bênção. Porque há pessoas que só vão à igreja por necessidade. A necessidade, ela nos leva até Deus. Mas quando ela nos leva até Deus, nós atingimos um outro nível. Nós deixamos de buscar a Deus por necessidade, mas passamos a ser adoradores. E adoramos em espírito e em verdade. Então não adianta adorar a Deus falsamente. Nós vamos ler aqui agora uma parte, um texto, que é um pouco pesado, mas é o que acontece até nos dias de hoje. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o 14. O filho honra o pai. Aqui é o profeta falando em nome de Deus. E o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então aqui Deus está falando para o povo que
o filho honra o pai. E nós, como filhos de Deus, nós temos honrado a Deus como pai. Fica aí essa reflexão. Porque se eu não honrar a Deus como pai, ele não vai responder às minhas orações. E ele continua, se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Aí Deus vai responder aqui, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, Deus exige honra e respeito. E como que eu vou honrar a Deus? Deus vai começar a explicar agora, continuando aí em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Então aqui Deus está chamando a atenção, na época, na antiga aliança, a forma de cultuar, de servir a Deus, existia ali um sistema estabelecido por Deus, uma forma de ofertar a Deus, uma forma de honrar a Deus, com alimentos, com dinheiro, com animais, nós vamos ver. E aqui Deus está chamando a atenção para o culto. E eu queria trazer isso para a nossa realidade hoje. Eu queria perguntar a você, como você vai para a igreja cultuar a Deus? Você vai de qualquer jeito, de qualquer maneira? Você se prepara antes? Você já sai de casa conectado com Deus? Você passou um dia conectado com Deus? Pastor, mas isso é difícil, se for assim eu não vou na igreja. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se você chegar na igreja já conectado com Deus, orando pelo culto, orando pelas coisas que vão acontecer no culto, vigiando para você não perder a bênção, para você não sair do sério, para você não passar raiva antes, para você não entrar em conflito, em contenda antes, né? Eu, por exemplo, há muitos anos eu adotei uma política. Eu não converso com ninguém da igreja, nenhum assunto antes do culto. Porque antigamente, às vezes, um irmão, alguém fala, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí a gente pensava que era alguma coisa rápida, e ali era um problema, uma fofoca, uma intriga, uma situação complicada, alguma coisa que estava acontecendo na igreja, e a gente já ia logo para o culto. Então isso atrapalhava a minha produção ali, a minha comunhão. Talvez você também está assim. Talvez você, antes de ir para a igreja, você age de uma maneira. Você não está se preparando, você não está respeitando a Deus como Pai e nem como Senhor. E ele fala aqui, vocês sacerdotes que desprezam o meu nome. Então, às vezes, aqui está falando do sacerdote. O que é o sacerdote na Bíblia? O sacerdote é aquele que representa Deus diante do homem. Representa o homem. O sacerdote representa um homem diante de Deus, né? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Só que na nova aliança, todos nós servimos a Deus. Isso mesmo, todos nós passamos a servir a Deus. E se nós servimos a Deus no nosso culto, na igreja, cantando, batendo palmas, adorando ao Senhor, nós temos que fazer isso com honra. Está aqui? E também com respeito. Porque há pessoas que estão dentro da igreja hoje, adorando, louvando a Deus, mas elas estão o quê? Com o celular na mão. Será que você que está com o celular na mão, mandando uma mensagem, ou até mesmo filmando o culto, eu também já fiz isso, eu faço isso, mas eu às vezes eu fico pensando, será que está certo ou está errado? Não estou aqui dizer que está certo ou que está errado, mas eu quero que você reflita juntamente com esse texto aqui. Será que na hora que eu estou no culto, eu tenho que estar ali com o telemóvel na mão? Porque eu, por exemplo, quando eu estou a filmar na igreja algumas coisas,
é para a igreja, porque a gente precisa daquela imagem, a gente quer comparar depois, quer mandar às vezes um pai que não vai no culto no dia, pede, igual acontece aqui na igreja, para ver o filho que está tocando, ou que está iniciando. Então, isso é diferente. Mas há pessoas que estão na igreja, no culto inteiro, a não ser que você esteja ali também filmando o culto em direto para alguém ver, né? São casos e casos. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu já ouvi falar que há igreja no Brasil que proibiu o uso de telemóveis, de celulares na hora do culto, tá? Mas a questão aqui não é só o celular, o telemóvel. Eu peguei ele de exemplo porque ele é o que está mais em moda, acessível hoje, né? Eu já fui pregar numa igreja uma vez, aí no Brasil, que tinha uma coisa que estava me tirando do sério. Tinha uma irmã, até uma coisa meio engraçada, mas aconteceu e acontece muito. Tinha uma irmã, era uma igreja pequena em Guarulhos, em São Paulo, uma igreja bem pequena. Irmãos, na hora da mensagem, tinha um hábito na igreja terrível. Sabe qual era o hábito? As pessoas levantavam a mão e vinha uma obreira e trazia um copo com água e dava à pessoa, na hora da mensagem. A irmã ficava em pé do lado do púlpito, e aquilo não aconteceu uma, ou duas ou três vezes, não. Se tinha 40 pessoas na igreja, 15 ou 20 pediam água. Então, imagina a situação aí. A pessoa está na igreja, está cultuando a Deus, e toda hora era alguém pedindo água. Ou a pessoa está com o telemóvel na mão. Reflita se você está respeitando e honrando a Deus. Aqui, o profeta Malaquias estava chamando a atenção do povo para o culto. Então, o culto a Deus é algo muito sério. Eu preguei uma série de mensagens no ano passado falando sobre isso. O que é um culto bíblico, ok? Então, Malaquias está dizendo aqui, chamando a atenção. Então, se você não está cultuando a Deus da forma correta, com o coração correto, com a intenção correta, pode ser isso um impedimento para Deus não responder às suas orações, que é o tema de hoje. Continuando aqui, então, primeiro Deus pediu honra e respeito como pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Olha que coisa, chamado pesado, né? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, nós devemos honrar a Deus no culto e também respeitar a Deus no culto. E isso é um papel dos pais, ensinar as crianças. Quero deixar um alerta aqui para os pais hoje. Nós estamos correndo um risco muito grave. Muitos pais estão dando muito cedo telefone celular, telemóvel para as crianças. Já estão habituando a criança a comer com o telefone na mão. Se ela não tiver o telefone na mão, ela não come. Aí agora transfere isso para a igreja. Crianças com 7, 8 anos de idade estão nas igrejas com o telemóvel na mão e não presta atenção no culto. Então uma coisa vai levando a outra. Começa na mesa de casa, passa para a igreja e vai passar para a escola. Quantas escolas, professores têm dificuldades porque o aluno não sai do celular, do telemóvel. Então, estou aqui mostrando uma cadeia para você perceber, para você entender. Bom dia aí, Anderson, Deus abençoa. A Ângela, várias pessoas estão ao vivo aqui hoje, né? O Nilton, meu amigo Nilton aí da terceira. Então, essa reflexão aqui hoje é uma reflexão sobre por que será que Deus não está respondendo a minha oração? Por que será que Deus está em silêncio? Às vezes nós preocupamos sempre por que Deus não me responde, mas nós não buscamos a resposta em nós, a pergunta, porque o que é que eu estou fazendo? Então a minha ideia aqui nesta manhã, nesta live, é despertá-lo para perceber que Deus exige respeito e exige honra. A Bíblia fala que há pessoas que honram a Deus somente com os lábios, mas o coração está distante de Deus.
Há pessoas que só buscam a Deus, precisam de Deus na hora do aperto, na hora da necessidade, da carência, elas vão atrás de Deus. Mas na hora da bonança, da alegria, na hora da fartura, elas não honram a Deus. E aqui o profeta Malaquias, continuando, ele fala assim: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Então, muitas vezes, o nosso culto, a nossa forma de cultuar a Deus é impura. É impura porque nós não reconhecemos que nós somos impuros, nós somos o pão. Nós simbolizamos o nosso corpo quando está adorando a Deus na igreja, cultuando o nosso corpo. Existe algo que nós devemos perceber. O culto, hoje, é espiritual, mas envolve matéria, envolve respeito, envolve pessoas, envolve ministérios, envolve muitas coisas para um culto acontecer. Isso é necessário? Não, não é necessário. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3, o Senhor está no meio deles. Mas as igrejas se preocupam, às vezes, tanto com a estrutura, com o tamanho, com a organização, que as pessoas esquecem que estão num culto. Eu participei há uns 2 anos atrás em um culto no Brasil, numa mega igreja. Não estou aqui para criticar ou para falar mal. Por favor, entenda o que eu quero que você perceba aqui. Eu falei agora que estaria falando para cristão, para crente, para quem já é conhecedor do Evangelho. Então eu participei numa mega igreja no Brasil, e o culto desta igreja é transmitido ao vivo para a televisão e também para as redes sociais. E eles têm um canal de televisão muito grande lá na cidade. E eu observei que eu trabalhei muitos anos com esse tipo de eventos, né, de teatro e televisão. Eu vi que o culto era todo marcado, existe uma marcação no culto, talvez você não perceba. Tem um lugar do músico, o lugar do pessoal do apoio, o lugar do pastor. O pastor tem igreja que tem uma estrutura que pode andar bastante no culto, no púlpito. Há pastores ali que tem que ficar mais parado por causa da iluminação, do ponto, do retorno. Então existe chamado o mapa de palco. Quem trabalhou com isso sabe que existe um mapa de palco, né? E há igrejas que o culto dela hoje é um mapa de palco. Não pode sair nada fora do programado. Você está identificando aqui? Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu só quero que você reflita. Porque será que este ambiente que eu estou está cooperando, ou eu estou cooperando para que esse culto seja um culto que honra a Deus e que respeita a Deus? Porque Deus estava chamando aqui a atenção, Malaquias estava chamando a atenção dos sacerdotes e do povo, a forma que eles estavam cultuando e servindo a Deus. Para Deus não há diferença nenhuma se tem 3 pessoas num culto ou se tem 3.000 pessoas. Nós temos que tomar muito esse cuidado, porque principalmente nós líderes, pastores, nós queremos ter uma mega igreja, uma igreja grande, que tudo funcione bem, queremos ter uma igreja que tenha muitas pessoas, mas será que é o que Deus quer para nós é isso? Não confunda salvação com movimento de igreja. Não confunda mover do homem com mover espiritual. São coisas diferentes. Então, às vezes você está num ambiente de mover humano e acha que está no mover espiritual, e é por isso que as suas orações não são respondidas. Porque há uma culpa da liderança e há uma culpa de quem está adorando e servindo a Deus. Então nós temos que refletir seriamente. Hoje a igreja cristã tem que refletir muito sobre isso, sobre a forma de cultuar a Deus, desde as crianças até o adulto.
desde os líderes espirituais até aquele que chega na igreja pela primeira vez. Então aqui o profeta Malaquias, estamos em Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 14. Deus está olhando, irmãos, como nós servimos a Ele na igreja e fora da igreja. Deus não é um Deus na igreja e um Deus na sua casa e um Deus no secular. Não, Deus é um só. Deus não muda, mas nós mudamos. E isso pode, estou aqui trazendo para você, isso pode, e biblicamente eu tenho aqui base para isso, a nossa forma de respeitar, ou de não respeitar, de não honrar a Deus, pode fazer com que nós não sejamos abençoados. Eu tenho certeza disso, porque é uma lei espiritual que reflete no mundo material. Continuando aqui a leitura, Deus falou de oferecerem pão impuros, aí ele vai apertar mais ainda com o povo, com a forma de cultuá-lo. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Aqui Deus está perguntando ao povo e ele mesmo dá a resposta. Então vamos ler de novo? Você que está cultuando a Deus. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? Quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem, aí Deus faz uma comparação. Olha como Deus usa aqui uma comparação objetiva. Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus estava chamando a atenção para a oferta de pão e a oferta de animais. E Deus tinha deixado bem claro na aliança, na lei que ele tinha designado, que o animal tinha que ser o melhor animal. E de preferência, o animal tinha que ser criado em casa. Você lembra lá na Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, o cordeiro, o animal teve que ficar alguns dias dentro da casa. Olha que coisa interessante, como é que as leis espirituais, elas, um detalhe, pode colocar tudo a perder. Um detalhe. E hoje em dia nós vivemos numa correria, numa pressa tão grande, que a gente não presta atenção no detalhe, né? Por exemplo, está aqui o Newton, meu amigo assistindo, ele é padeiro. Está inaugurando uma padaria lá na Ilha Terceira. Imagina o Newton fazer um pão francês no Brasil e aqui papo seco. E não colocar o sal no pão. Foi um detalhe, foi ou não foi? Colocou o trigo, colocou a água, colocou para levedar, para descansar a massa, não sei o processo, né? Mas colocou no forno, tirou no tempo certo, ficou com um aspecto bonito, ficou com uma aparência bonita, mas quando põe na boca... Eu, por exemplo, uma vez comi num restaurante aqui um bacalhau. Eu sou apaixonado por bacalhau, sempre gostei, bacalhau e feijoada. Se quiser me convidarem, né? Eu comi, irmãos, estava tão bonita a posta de bacalhau, uma posta maravilhosa. Quando eu coloquei na boca, não tinha gosto de nada, porque tiraram tanto sal do bacalhau que ele perdeu o sabor de bacalhau. É como você comer um pão de sal, sem sal. É como você pegar uma fruta que deveria ser doce, saborosa, uma laranja, uma papaya, uma manga, não tem gosto de manga. E há cultos que são assim. Ele tem aparência de culto, ele tem aspecto de culto, mas não é culto. Então esse pode ser um motivo que Deus não esteja respondendo. E aqui Deus chama atenção para o povo assim, olha, vocês estão me oferecendo um sacrifício de animais cegos e coxos.
E lá na Páscoa, Deus ordenou que o animal que seria imolado, sacrificado, deveriam ficar dentro da casa da família alguns dias. Olha que coisa sensacional. Por que esse animal ficou dentro da casa? Para que a família se identificasse com o animal. Para que a família começasse a pegar afeto com aquele animal. Nós sabemos hoje há muitos afetos com o cachorro, né? Eu mesmo tenho aqui, a gente tem um afeto, o animal, o cão, parece um membro da família. E é um membro da família. Talvez você que é criador de animais, de cavalo, ou tem um animal, você se apega àquele animal. E aqui Deus estava trazendo o princípio de Jesus. Jesus, ele ficou com os discípulos durante 3 anos. Eles comiam, bebiam, dormiam, caminhavam, viajavam, faziam tudo à Páscoa, tudo em comum, tudo junto. E os discípulos se apegaram a Jesus, que significa o Cordeiro Pascual. E aqui Deus está chamando a atenção para o tipo de oferta de animais, o tipo de oferta no culto que nós servimos a Deus. É servir a Deus de qualquer jeito. Então, quando Jesus foi ser retirado do meio dos discípulos, eles ficaram tristes. Então, o conceito aí é o quê? Eu devo cultuar a Deus, mas de uma forma certa, e se eu estiver fazendo errado, eu vou me entristecer porque eu não estou fazendo errado. Eu estou servindo a Deus, trazendo a Ele um animal que é cego, que é coxo. E agora Deus fala, né? Experimenta fazer isso para uma autoridade, para um governador. Quando nós vamos ser recebido por uma autoridade, por um governador, a gente coloca a melhor roupa, a gente procura chegar no horário, né? A gente tem a preocupação de nos apresentarmos bem. E ontem eu tive até uma experiência aqui interessante. Eu não gosto muito de compartilhar esse tipo de coisa, mas às vezes é importante a gente compartilhar. Ontem eu tive uma reunião, eu participo aqui na ilha do Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração dos Açores. E nós tivemos uma reunião ontem, veio pessoas de Lisboa, da Ilha Terceira, daqui de São Miguel, da Ilha do Faial, e nós tivemos uma reunião com o presidente, o nosso governador aqui. E na sala de reunião, nós tínhamos ali umas quase 20 pessoas, todas autoridades em alguma área, do CEF, diretor das escolas. E quando o governador entrou, todo mundo ficou de pé. Foi um ato assim espontâneo, né? É uma forma de reconhecer uma autoridade. Eu já ensinei aqui no início do vídeo a separar o que é autoridade espiritual, autoridade do Pai, autoridade política. Então, note que, imagine que naquela reunião ali, eu não ficasse de pé e todo mundo ficou de pé. O que estava demonstrando? Uma rebelião. Eu não estava respeitando aquele momento ali em que as pessoas estavam respeitando aquela autoridade. E aqui o próprio Deus está falando, olha, vocês não me respeitam como Deus. Agora imagine vocês fazendo o que fazem comigo com uma autoridade política. Às vezes nós respeitamos mais a autoridade política do que Deus. Às vezes você serve mais o seu patrão do que servir a Deus. Então, é muito importante nós termos hoje essa palavra de reflexão no culto, né? Uma palavra em como eu estou cultuando a Deus. O que é que eu estou levando para servir a Deus? Será que o que eu estou servindo a Deus, eu posso servir uma autoridade? Isso aqui é a palavra de Deus, Malaquias, capítulo 1, de 6 a 14. Deus está chamando a atenção aqui ao povo pela forma que eles estão cultuando. E esta palavra que hoje eu tenho convicção e certeza que ela é uma palavra para os dias de hoje. Como nós estamos cultuando a Deus nas igrejas. Não existe aqui, não estou ensinando ninguém que tem uma fórmula, mas eu estou refletindo com você biblicamente aqui, ok?
Então, continuando aqui a leitura, vamos aqui os animais cegos, isso está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Então note aqui que Deus está falando, será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então a forma em que nós servimos a Deus vai interferir muito nas nossas respostas, nas respostas das nossas orações. Tem gente que faz uma birra contra Deus. O que é uma birra? Um birrento. Imagina uma criança birrenta. O que é uma criança birrenta? Pirracenta. Aquela criança que quando está no mercado, você já deve ter visto isso, numa loja, num shopping, ela cai no chão, esperneia, eu quero, e o pai fica ali constrangido, dá, não dá, o pai não dá, a criança fica pirracenta. E há pessoas que fazem isso com Deus. Deus não me respondeu, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, Deus deixou o meu marido sair de casa, Deus deixou minha empresa quebrar. Aí ela se torna uma pessoa birrenta, aí ela começa a se afastar da igreja, a se afastar do seu ministério na igreja, a afastar dos irmãos por pirraça, por birra. E fazendo isso, elas estão atingindo a quem? Atingindo a Deus. Elas estão orando, Deus me ajuda, me abençoa, mas lá no coração tem uma mágoa. Lá no coração tem uma revolta, uma raiva contra a igreja, contra os irmãos, contra o ministério. Então, você tem que entender e compreender que isso vai prejudicar a forma em que Deus vai te responder nas suas orações. Então, há pessoas aqui, Deus está chamando a atenção. Vocês servem melhor, às vezes, os homens do que a mim. Continuando aqui a leitura. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Então, a forma que Deus estava chamando a atenção aqui, para os sacerdotes, para os líderes, para o povo, a forma como eles estavam cultuando a Deus. Talvez você está buscando uma resposta esses dias. Por que Deus não responde as minhas orações? Será que Deus não ouve as minhas orações? E eu tenho convicção, estou gastando mais tempo aqui nessa parte, a forma em que você cultua a Deus, a forma em que você serve a Deus na igreja e fora da igreja. E Deus continua dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, quem dera houvesse, agora Deus vai apertar aqui, irmãos, de uma forma muito, muito dura. Deus vai ser duro aqui agora. E eu também vou ser, porque não é a minha palavra, é Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Irmãos, infelizmente, há cultos em que não deveriam mais estar acontecendo. Tem aparência de culto, aspecto de culto, mas o coração do povo não está ali. E esse tipo de culto para Deus é uma afronta, é uma falta de respeito, uma falta de honra, de honrar a Deus. E é por isso que muitas coisas não estão a acontecer nas igrejas hoje em dia. Quando eu digo igreja, eu incluo a minha igreja também. Eu incluo o meu serviço a Deus também. Nós temos que refletir, falar, Deus, aonde nós estamos errando. E hoje em dia nós erramos muito na forma e no coração que nós cultuamos a Deus. Porque Deus fala aqui nitidamente. E agora supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos,
Será que ele será favorável a vocês? O tipo de culto que eu ofereço a Deus, será que está respondendo? Será que Deus vai ser favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Existem cultos que são em vão. Existem ofertas que são em vão. Existem orações que são em vão. É a palavra de Deus. E eu lembro de um texto bíblico em que Jesus deixou a multidão à sua espera. Jesus tinha realizado alguns milagres. E as pessoas, a Bíblia fala que multidões foram atrás de Jesus. E Jesus deixou aquela multidão. E ele disse que eles estavam procurando ele com a intenção errada. E às vezes nós oramos, buscamos a Deus com a intenção do coração errada. Às vezes nós criamos, né, um culto, criamos um ministério, criamos um departamento e fazemos algo que nós pensamos que é certo, que está servindo a Deus e não está. E é melhor acabar com isso. É melhor você começar do zero, refletir. A Bíblia fala que Deus permite o tempo da poda. Às vezes você vai ter que podar alguma coisa na sua vida, no seu culto, na sua forma de cultuar, no seu ministério. Você às vezes está insistindo em algo que Deus, eu já vi isso acontecer, insistir em algo que Deus já acabou. Lembra lá quando Deus falou para Samuel que ele estava tendo misericórdia de Saul, se Deus já não tinha mais? Então nós temos que ter esse tipo de reflexão. Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar suportando aquilo que eu já não suporto mais? Aqui em Malaquias capítulo 1, de 6 a 7 a 14, diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Talvez você vai ter que tomar uma atitude radical. Você vai ter que chegar hoje na sua igreja, no seu ministério, no seu departamento, ou você que é um líder, e falar: acabou, terminou. Deus vai podar, ou Deus vai cortar alguma coisa para nascer o novo. Quando há poda, dói, mas depois vem com mais força. Quem sabe você está se desgastando em algo que Deus já mandou fechar as portas. E continuando aqui, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Palavras pesadas de Deus, mas que cabem nos dias de hoje. Será que Deus tem prazer no nosso culto? Será que Deus tem tido prazer da forma que nós estamos conduzindo a obra dele? Ele fala que não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Tem pessoas que fazem assim: se Deus me abençoar, eu vou dar tanto para a igreja. Se Deus me abençoar nesse negócio, eu vou fazer um voto com Deus. Eu não quero colocar aqui a questão do seu voto, se é certo ou se é errado. Mas eu quero colocar aqui a questão da intenção. A Bíblia fala que o que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então há pessoas que já até falaram isso para mim: olha, pastor, se eu isso, se eu aquilo, eu vou dar uma grande oferta para a igreja. Porque geralmente essa pessoa que fala que vai dar uma grande oferta, ele não é fiel nem no pouco. E Deus não vai responder a sua oração, meu irmão. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Mas a pessoa fala assim: eu serei fiel no muito para ser fiel no pouco.
A fidelidade com Deus, através dos dízimos, das ofertas, é você e Deus, é pessoal. Não é a igreja que vai julgar se você é fiel ou não. Isso não é o papel da igreja, não é o papel do tesoureiro da igreja, não é o papel do pastor da igreja. Esse é um papel de Deus e você. Deus é que sabe se você cultua a Deus com oferta, se você é sincero com as suas ofertas. E aqui Deus está apertando o povo, porque diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei suas ofertas, eu não tenho prazer em vocês. Todo culto passa primeiro por nós. Nós é que servimos, nós é que cultuamos a Deus. Continuando aqui a leitura, aí Deus começa a alertá-los. Um alerta muito importante aqui que Deus faz. Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Aqui nós temos uma referência, uma dica, em que há ministérios e igrejas que pensam que são mais santas do que as outras. Não se misturam. Nós temos mais autoridade na Bíblia. Nós temos mais poder. A nossa oração é de mais força. Há pessoas que têm uma maneira de cultuar. Não, aquele culto ali, aquela igreja é uma igreja morta. Aquela igreja não tem o Espírito Santo. Aquela igreja ninguém ora em línguas. Aquela igreja ninguém cai no poder. Nós estamos julgando a forma de cultuar a Deus. E biblicamente isso é muito errado. Porque você pode estar num ambiente que as pessoas estão falando em línguas, está tendo visão, está tendo profecia, mas não há amor. Talvez você está numa igreja em que é uma igreja fria, é uma igreja que não tem línguas, que não tem dons, manifestação, mas ali tem amor. Então nós temos que observar que todas essas coisas, desde a minha forma de cultuar, ao ambiente, aos líderes, à honra, ao respeito, tudo passa pela oração e como Deus nos vê. Eu já estive em igreja, preguei numa igreja uma vez em Belo Horizonte, acho que é bairro Camargos, e essa igreja, o pastor falou assim para mim, olha, no final do culto aqui, a gente sempre termina o culto com uma oração em silêncio. Eu nunca tinha visto aquilo. Achei interessante. E terminamos o culto com uma oração em silêncio. Um dia eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos e o pastor falou assim, olha, quando você terminar de pregar, eu costumo sair do culto e você termina a pregação, a oração, termina o culto, e a gente vai para a porta da igreja despedir dos irmãos. Eu também nunca tinha praticado aquilo. Achei aquilo interessante. Então, note que nós não podemos subestimar a forma que as pessoas estão cultuando a Deus. Porque há lugares que parecem que tem um culto mais avivado, que tem um culto... eu agradei desse ambiente. Será que este ambiente que você está agradando é um ambiente que está servindo a Deus verdadeiramente? Então eu estou trazendo aqui para você perceber que existem formas e igrejas. Não existe a igreja certa ou errada. Existe a forma certa ou errada de cultuar a Deus. E aqui em Malaquias, Deus estava chamando a atenção da igreja, do povo, do templo, do sacerdote, dos adoradores. E ele chegou ao ponto de falar, quem dera se tivesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que eu não ficasse vendo esse tipo de fogo, de ofertas. E aqui Deus já está dizendo que aquele povo, o povo de Israel, aquela nação, pensava que só eles estavam servindo a Deus de uma forma correta. E as religiões têm esse problema. Toda religião pensa que é melhor do que a outra. Todo religioso pensa que está na religião certa. Mas a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de seguir a Cristo, de Jesus.
o nosso modelo. A Bíblia não é um livro religioso. Muitas pessoas falam, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, eu tenho que ter, ou alguns já têm um excesso. Qual é o excesso? Elas pegam e tratam a Bíblia como se fosse algo assim, muito puro, né? Pega a Bíblia, eu estou sem a Bíblia aqui agora, tem uma aqui do lado. Tem gente que pega a Bíblia e tem aquele respeito com o material, com o papel. Não é isso que Deus quer. Deus quer que esta palavra aqui entre no seu coração. Que você possa refletir nela dia e noite. Há pessoas que até beijam a Bíblia, mas é aparente, é aparência. Então, aqui Deus está chamando a atenção da forma de adorar o seu nome. E ele foi categórico. Há coisas que têm que acabar no nosso meio. Eu vi uma vez, fui pregar era um culto numa loja no Barro Preto, em Belo Horizonte. E era um culto que acontecia uma vez por semana e juntava gente ali de várias igrejas. Foi uma ideia legal, foi um tempo bom. E naquele culto ali, toda semana eles convidavam alguém para pregar. Eu não era líder ali, eu só, de vez em quando, eu ia naquele culto, de vez em quando. E o dia que eu fui pregar naquele culto, aconteceu uma coisa estranha. E aconteceu isso comigo 2 vezes. Eu estava pregando e uma mulher levantou e começou a profetizar. E profetizando, e falava em língua, falava era uma confusão, misturava um pouco de espanhol e falava mistério e falando. E aí eu tive que chamar a atenção daquela mulher. Biblicamente, Paulo fala que o culto tem que ter ordem e decência. Paulo fala que se houver línguas num culto tem que haver interpretação. Ok? E que o culto é para Deus e que nós não podemos também tumultuar ou complicar o culto. Então eu tive que chamar ali a atenção daquela pessoa. E uma outra vez, num culto, eu tinha terminado o culto e uma pessoa começou a falar em línguas. Eu esperei um tempo para ver se havia uma interpretação e não havia. E eu pedi a pessoa para calar e cessar. Então, note que Deus não é Deus de confusão. Às vezes Deus não responde a oração da igreja. Deus não responde a sua oração porque há confusão no culto. Ou nós pensamos que a nossa forma, a nossa maneira de cultuar é melhor do que o da outra igreja. Ou pensamos até assim, Deus está nessa igreja e não está naquela. Deus chama cada pastor, cada líder, cada igreja para um determinado ministério, determinado chamado. Há igrejas que são mais fortes na oração, desenvolveram mais o ministério da oração, mas falta a palavra, falta o amor, falta o acompanhamento. Eu recebo aqui muitos pedidos de pessoas que querem ser discipuladas, acompanhadas. Há poucos dias uma pessoa me ligou do Brasil pedindo ajuda porque ela está numa igreja, uma boa igreja, mas a igreja se preocupa só com os pobres e esquece de preocupar-se com os membros da igreja. Pode acontecer. Há igrejas que estão preocupando-se mais com o toxicodependente do que com os membros da igreja. Então nós temos que entender a forma de cultuar a Deus. O ministério tem que ser equilibrado, o culto tem que ser equilibrado, ok? E seguindo aqui na palavra de Malaquias, capítulo 1, de 6 a 14. Relembrando o nosso tema, para você que está aí assistindo, ou que está entrando agora, o tema hoje é motivos para Deus ficar em silêncio e não responder às minhas orações. Já falei aqui, o primeiro foi os pecados, que é um abismo entre nós e vosso Deus, é Isaías 59, de 2 a 3. Quando um cônjuge não honra o outro, o respeito à autoridade, 1 Pedro 3,7, também pode atrapalhar
de não ouvirmos a resposta de Deus. E 1 Pedro 5,5, as orações provêm de pessoas que não se submetem às autoridades e são orgulhosas. Então leia aí 1 Pedro 5,7, ele fala sobre isso, né? Sobre a submissão às autoridades, e eu falei sobre a autoridade aqui espiritual, a autoridade do pai, dos pais, a autoridade dos professores, dos políticos, né? E o último ponto aqui, quando não respeitamos ou honramos a Deus. E quase terminando aqui, continuando aqui agora em Malaquias capítulo 1, de 6 a 14, ele fala, e diz o Senhor dos Exércitos, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Mas desde o nascer do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus está relembrando a Israel, aquela nação, que não somente eles serviam a Deus. Então não pense você que só a sua igreja, que só você está servindo a Deus. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais, olha que Deus, olhando o tipo de oferta, olhando a expressão que você está no culto, a forma que você está cultuando a Deus, o coração e a expressão física. Às vezes a pessoa, já falei aqui, está na igreja, está sentada, não adora, não fica em pé, não ora, não fecha os olhos, está no telemóvel, está falando com alguém, está resolvendo uma situação e diz que está no culto, mas biblicamente não é uma forma de cultuar a Deus. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Você acha que Deus está aceitando o seu culto? Essa é uma reflexão. Será que Deus não responde a minha oração? Porque eu não estou respeitando o culto? Diz o Senhor. Aí Deus continua apertando. Maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Então fica aí essa reflexão. Gastei mais tempo aqui em Malaquias de 1, capítulo 1, de 6 a 14, para que nós pudéssemos refletir uma palavra para crente. Que tipo de culto, como eu estou cultuando a Deus, como eu estou servindo a Deus, ok? Então, você que está entrando agora, você que está assistindo esta mensagem aí no Instagram, no Facebook, depois vai assisti-la também no YouTube, você compartilhe. O meu canal no YouTube é um canal novo, eu gostaria que você desse o like lá depois, tem lá várias mensagens, Pastor Jairo Silva. Então entra lá no meu canal no Facebook, no YouTube, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Chegou o momento de nós termos a nossa oração da fé. Mas antes, deixa eu avisar. Esse projeto Manhã com Deus é um projeto em que ele tem algumas formas de acontecer. Estarei aqui até o dia que Deus permitir, pela manhã, e também nós teremos amanhã, quarta-feira, todas as quartas-feiras, quem é daqui da Ilha de São Miguel, nós estaremos em oração na igreja de 10 da manhã às 11h30, oração e jejum. E estaremos orando pelos pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração, você vai escrever aí
em mensagem privada, no Messenger, no Facebook ou por e-mail, e vai enviar. Nós vamos estar orando por você lá na igreja presencialmente, ou se você puder ir, melhor ainda, para que você receba ali a oração, para que você esteja em comunhão com os irmãos. E na última sexta-feira do mês, nós estaremos no monte orando ali e levando e apresentando os seus pedidos a Deus, ok? Então, oração, irmãos, o objetivo aqui é refletirmos muito sobre oração. A oração sincera, a forma em que nós estamos servindo a Deus, nós aprendemos aqui hoje. Nós vimos aqui hoje alguns pontos bíblicos, alguns que tem mais, tem outros, que podem ser impedimento para que nós não recebamos as promessas, não gozamos daquilo que Deus tem para nós. E não adianta você fazer birra, ficar embirrado, ficar de pirraça com a igreja, com a liderança, ou até com Deus, porque não vai responder. E você tem que refletir muito a forma que você vai à igreja, a forma que você está cultuando a Deus. Então, vamos orar, oração da fé. Oração da fé, porque é o momento em que você vai falar: Deus, essa situação aqui que eu estou pedindo, eu não consigo resolvê-la. Eu estou num beco sem saída. Eu não sei o que fazer, mas eu vou colocar, eu vou lançar a minha ansiedade ao Senhor. Eu vou lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então você vai pedir a Deus agora, para que esse dia, essa semana, esses dias, você possa ver as respostas da oração. Mas você vai corrigir a rota. Amém? Pai querido, nós estamos em oração nesta manhã. Oração da fé, Senhor. Sabemos que o Senhor tem algo para nós. Mas muitas vezes nós não recebemos porque te servimos mal. Com negligência, com falta de honra, te servimos em pecado, te servimos de qualquer maneira. Não respeitamos a mesa do Senhor. Oferecemos sacrifícios, ó Deus, contaminados ao Senhor. E queremos pedir perdão a Ti nesta manhã, Senhor. Peço perdão a Ti porque muitas vezes nós insistimos em coisas erradas, em coisas que não agradam mais ao Senhor. Rituais, formas de fazer. Mas eu sei, ó Deus, que nesta manhã o Espírito Santo colocou em nossos corações uma nova rota, um caminho novo, um caminho sobremodo excelente. E eu quero pedir ao Senhor, nesse momento, em favor, ó Deus, intercedendo, para que o Senhor esteja olhando para a necessidade e a carência de cada um, mas que o Senhor possa nos ensinar a corrigir os nossos erros, a ver os nossos pecados, as nossas transgressões que nos afastam do Senhor. Tudo isso tem conserto, ó Deus, e se chama o sangue de Jesus. E o Senhor diz em Tua palavra, o Senhor diz: arrependei-vos e consagrai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Ó Pai, talvez é o que nós estamos precisando hoje para recebermos o milagre do Senhor. Arrependermos, porque o Senhor vai fazer milagre no nosso meio. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes nós oferecemos um culto contaminado, um animal deficiente, um culto deficiente, cego, coxo, e às vezes nós guardamos o melhor para o nosso deleite e não servimos ao Senhor como deve ser. Pai, se esse é o problema hoje, que nos afasta do Senhor, que está impedindo de nós recebermos o milagre na nossa casa, talvez um cônjuge que não respeita o outro, Senhor, o marido que não respeita a esposa que não respeita o marido, o filho que não respeita o pai, o membro da igreja que não respeita a autoridade espiritual, não respeita os alunos, os professores, as autoridades constituídas pelo Senhor. Nós aprendemos na Tua palavra que hoje, que tudo isso pode impedir do Senhor responder às nossas orações. Pai, que o Senhor possa estar olhando para nós com misericórdia nesta manhã. Misericórdia, Senhor.
que o teu sangue caia sobre nós nesta manhã, Senhor. Pai, eu quero pedir, o Senhor vai limpando agora essa mente, esse coração. Se há um espírito suicida na sua vida, eu declaro agora, sai em nome de Jesus. Se há algum espírito na sua casa, algum demônio opressor, você que está tendo terror noturno, visão noturna, você que não consegue ter paz nesta casa, em nome de Jesus agora, eu declaro agora o sangue de Jesus sobre a sua casa. Você que está tendo perseguição no seu trabalho, pessoas estão criando dificuldades, intrigas, fofoca no seu trabalho, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda esse espírito. Pai, eu quero repreender agora esse espírito de confusão que está nesta casa, nesta família. Ninguém se entende, ninguém tem um diálogo. Ó Pai, eu quero declarar em nome de Jesus agora que esta casa seja uma casa de paz. Deus, eu quero orar na oração da fé pelos enfermos. Ó Deus, se há alguma enfermidade incurável, se o Senhor quiser, se o Senhor agradar desta vida e agradar de nós, o Senhor fará maravilhas. E eu declaro, ó Deus, se é obra do inferno, se é obra de bruxedo, se é obra de magia negra, agora sai agora enfermidade em nome de Jesus. Ó Pai, se é necessário enviar um anjo nesta casa, o Senhor vai enviar para trazer a cura, para trazer libertação nesta família, sobre esta casa agora. Pai, nós oramos por este casal que está a ponto de se separar, por causa da intriga, da arrogância, da soberba, da mentira, ou até mesmo por causa de pecado, Senhor, oculto, que o Senhor possa consertar esta vida agora. Pai, nós pedimos a Ti agora, em nome de Jesus, pelos empresários, pessoas que estão lutando com dificuldades. Pai, traga uma luz, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha trazer milagres nesta manhã, neste dia. Eu oro pelos ministérios, pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários que estão espalhados neste mundo, que precisam, ó Deus, de um socorro neste dia. Pai, eu oro por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão perdendo, Senhor Jesus, a vontade de Te servir. Ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças do cansado, a força do abatido, do oprimido. Renova nesta manhã, Senhor. Pai, nós declaramos agora, Senhor, que o Senhor é Senhor da nossa vida. E pedimos a Ti, ó Pai, que essa reflexão nesta manhã, ela seja luz para nós, e que ela venha brilhar como o sol ao meio-dia, como a justiça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito importante, você que está entrando agora, você voltar aí, daqui a pouco essa mensagem vai estar disponível aí no Instagram e também no Facebook, que você possa rever essa mensagem. Foi uma mensagem maravilhosa, poderosa de Deus, não é uma mensagem minha, ok? Outra coisa, eu não estou aqui à procura de seguidores. Eu estou aqui querendo abençoar a sua vida. Eu sei que nas lives ao vivo sempre tem poucas pessoas, por vários motivos, né? Um, que eu não sou muito conhecido, não divulgo muito, e outro por causa do horário, né? Muitas pessoas estão trabalhando, estão estudando, estão fazendo a sua vida, né? Um abraço aí para a Amandinha, lá de São Paulo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida, tá, Amanda? Então, você que está entrando agora nessa live, ela vai ficar gravada aí desde o início. Hoje eu falei sobre motivos para Deus ficar em silêncio e não responder às minhas orações. E é muito importante você ver essa live desde o início, tá bom? Eu queria dizer, te desafiar também, se inscrever no meu canal aí no YouTube e também compartilhar essa palavra. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.